Gente, nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante: asma, as causas, os sintomas e os tratamentos. Eu recebo agora aqui, na Casa do Tribuna, Rodrigo Santiago, pneumologista da Clínica Fares. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente, doutor. Obrigado, é um prazer. Olha, você sabe que nessa época, eu acho que as crises são mais frequentes, não é? São. É por quê? É pela temperatura mesmo? É um pouco de tudo, né? A temperatura é mais fria, mas principalmente a gente aqui em São Paulo tem sofrido muito com isso, o tempo seco, né? É verdade. Agora voltou a chover, mas quanto tempo não chovia? Então, Pois essa é. baixa umidade do nosso clima acaba piorando bastante para os pacientes que já têm algum problema de respiração. Aliás, aqueles vaporizadores ajudam nesse sentido ou não? Ajudam desde que saiba usá-lo. Ah, é? Eu falo que tudo que é excesso é ruim. Então, se está muito umidificado o ambiente, não está bom. Se está muito seco, também não é bom. Então, uma dica, já até me adiantando, como está muito seco mesmo o clima, a ideia é usar o umidificador, ligar no quarto umas 2 horas antes de dormir e ao dormir desligar. Tá. Porque se ele fica direto, deixando o ambiente mais úmido, a parede pode criar um bolor, um mofo, isso aí pode ser até pior ainda para qualquer pessoa, ainda mais quem já tem problema respiratório. Entendi. Agora, nós falamos de asma. Asma e bronquite é a mesma coisa? Não. Na verdade, asma é o nome correto da doença, tá? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias. Vamos imaginar, interessante que há uns 25 anos meu pai é pneumologista, participou da Tribuna Independente. Ah, que legal. Lá em Rio Preto, São José do Rio Preto. de Barretos. Isso. E ele falou, isso é o que trago para mim. Imagina o pulmão, os pulmões como uma árvore de ponta cabeça, onde o tronco é a traqueia, os galhos são os brônquios e as folhinhas são os alvéolos, onde tem as trocas gasosas. Imagina que os galhos, eles estão inchados. Tá? Então, não consegue passar o ar corretamente quando a gente respira. Então, esses brônquios, quando tem uma inflamação, causa bronquite. Então, várias crises de bronquite, você tem que começar a pensar que você tem alguma doença crônica. Então, a asma nada mais é do que essa doença crônica das vias respiratórias. E você pode ter 2 tipos de bronquite. A bronquite aguda, por algum motivo de mudança climática, algum quadro infeccioso, geralmente viral, ou num outro caso, bronquite crônica, que é a pessoa que sempre fumou e acaba tendo essa doença, que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mas aí é mais a culpa do cigarro mesmo. Então, o certo é a gente falar asma. Asma é o correto a se falar. Agora, a asma pode se manifestar em qualquer idade, doutor? Sim, na verdade é mais comum em crianças. Mais em crianças. É uma doença genética, o número não é ao certo, mas pode chegar até 80% essa hereditariedade. Então a gente vai vendo muito mais em crianças, na fase da infância mesmo, e quem tem vai ter sempre. Depois a gente vai falando durante o nosso papo, mas asma é uma doença que não tem cura, porém tem controle, tem como ter uma vida normal. Pessoas adultas também podem apresentar, se o quadro era muito leve antes, não era perceptível, e começou a ver na fase adulta, mas o mais comum é na fase da infância mesmo. Agora, para eu entender aqui, então ela é uma doença também hereditária, é isso? Sim. Também hereditária. No caso de uma criança não ter tido asma, quando ela se tornar adulta, ela pode vir a ter? Pode. Não é o mais comum se você não conseguir pegar nenhum parente que tem histórico de asma ou nenhuma outra doença alérgica. Eu costumo brincar que uma pessoa toda alérgica, né? A rinite é a alergia do nariz, a asma é a alergia dos pulmões e geralmente tem aquelas alergias de pele. Então, essa pessoa é o pacote completo. Uma pessoa que tem mais chance de ter tipos de alergia, ela tem mais chance de ter asma. Entendi. Então, ela pode, em algum momento, uma pessoa que tem rinite, a vida inteira teve rinite, pode, em algum momento, evoluir com um quadro de bronquite, você vai ver, ela tem quadro tem um diagnóstico de asma. E aí você vai tratar para que ela tenha uma vida normal. Certo. E quais são os principais sintomas que a pessoa tem? Ela fala assim, olha, eu tenho asma. Sim. O mais clássico é a falta de ar com chiado de peito. É interessante que, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, a gente tem os nossos problemas de saúde também. Mas a primeira vez que foi descrita a palavra asma foi na Grécia Antiga, na Ilíada de Homero, e asma vem de ofegante. Então,
aquela respiração ofegante, com dificuldade de respirar. Tá. Então, os sintomas mais clássicos é falta de ar, essa respiração ofegante, muito chato de peito, parece ter um gatinho no peito, e pode também dar tosse, a pessoa não consegue praticar esporte, não consegue desempenhar as atividades de vida cotidiana. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nesses sintomas. Entendi. Agora, a gente sabe que a crise de asma, inclusive, está nos cinemas, né? A gente vê lá a pessoa com aquela bombinha, né, para colocar. Como que a gente identifica? É só quando se tem essa falta de ar muito agressiva ou existem outras identificações que a gente pode ter? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, a gente fala que na medicina o paciente não lê livro, então ele não vai fazer o quadro, não vai abrir o quadro como está descrito bonitinho no livro de medicina. Verdade. Cada um tem... sui generis, né? Cada um vai responder de uma maneira. Tem um paciente que tem asma que ele tem muita crise e fica indo muito para pronto-socorro. Tem um paciente que tem asma que ele não tem crise, nunca foi para pronto-socorro, mas ele não consegue praticar esporte. E ele só acha que é porque ele está acima do peso ou porque, de repente, não está com a atividade física em dia e não consegue. E não, ele pode ter asma. Tem paciente que tem tosse, né? Então, cada um pode responder realmente de uma maneira quanto à sintomatologia. Cada um você vai avaliar através de uma consulta médica. A consulta médica, o bate-papo, os antecedentes pessoais, como eu falei, a parte genética, irmão, primo, tio, mãe. E aí você vai fazer exames, você pode fazer um exame de soprar, que a gente vê o funcionamento dos pulmões, para ver se tem alguma obstrução, alguma dificuldade de passagem de ar. E também tem alguns exames de imagem, mas não são os principais. O principal para nos ajudar, como exame complementar da nossa consulta, acaba sendo essa espirometria. Bom, como o senhor disse, não tem cura, tem controle da asma, não é? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar o agente causador dessa crise? Por exemplo, a gente vê a questão das mudanças de temperatura, é um dos agentes causadores. Os demais, a gente tem como prevenir para que isso não aconteça? Não tenha dúvida. O principal que eu falo para o meu paciente asmático, que ele já tem diagnóstico de asma, é acompanhar corretamente. É fazer o tratamento regular. Né? Assim, é muito importante deixar isso muito claro, porque quem tem pressão alta, quem é hipertenso, tem que usar o seu remédio de pressão alta todos os dias, mesmo que a pressão não esteja alta. É para não deixar ela aumentar. Né? Quem tem diabetes tem que usar a medicação da diabetes todo dia. Quem tem asma tem que usar o remédio de asma todo dia. E acompanhar com o seu pneumologista regularmente, geralmente 6 em 6 meses, mas vai de caso a caso. Então, respondendo, o principal para o paciente não ter crise é estar em tratamento. Um paciente asmático em tratamento regular tem muito menos chance de ter uma crise se estiver tratando direitinho do que quem não trata. Porque a gente não tem como prever o tempo. O tempo estava muito seco. Você vai tentar fazer o quê? Umidificar mais o ambiente, colocar umas bacias d'água no seu quarto, de repente uma toalha molhada na janela do quarto na hora de dormir, ou até usar o umidificador, como eu falei, se alimentar bem, se hidratar. Lavar sempre as mãos, lavar a mão não é fácil, então a gente pode, de repente, ter um álcool gel, isso já ajuda bastante, evitar alguns ambientes aglomerados. E o principal, cigarro. Não pode fumar e nem conviver com quem fuma. Isso é o principal para a gente poder diminuir bastante as chances de ter crise. Vamos às perguntas dos telespectadores. Tem muita gente participando e você pode e deve participar do nosso programa 11 95033 6870. Mande mensagem de texto. Lembrando que você pode colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando, fica mais legal que eu faça a sua pergunta aqui no ar para todo o Brasil. Boa noite, Fábio. Olha, eu sou Adaelson Fonseca do Pará. Um beijo ao povo do Pará. Ele diz assim, olha, doutor Rodrigo, quando eu fico muito tempo no ambiente com ar-condicionado ligado, eu tenho muitas crises de tosse. Isso pode ser um sintoma de asma? Pode sim. Primeiramente, a gente pensa mais em rinite, né? Porque o ar-condicionado, ele seca, ele seca o ambiente. Se essa tosse é mais seca, a gente pode estar pensando a gente pode pensar num quadro de uma descompensação da parte nasal, e se ele tem mais falta de ar, a gente pensa muito mais classicamente em asma. Só que, como eu falei agora há pouco, tosse é um dos sintomas respiratórios que a gente pode pensar em asma, sim. Só pelo que ele falou, é meio difícil de conseguir ajudá-lo muito mais. O que eu posso ajudá-lo é falar, procure o seu pneumologista. Conheço pneumologistas ótimos aí no Pará, e para poder fazer uma consulta mais detalhada, pedir os exames para avaliar direitinho. E, se for o caso, tratar, para ter uma vida totalmente normal. Tá. Olha só, nós temos aqui mais uma pergunta que vem da Bahia.
Ela diz assim, boa noite, Fábio, doutor Rodrigo. A minha filha pegou asma aos 3 anos de idade. Depois ela começou a ter também alergia a alguns medicamentos. Mas como ela pode saber quais os medicamentos que ela tem essa alergia? Qual é o teste para saber as alergias aos medicamentos contra a asma? A alergia para medicação da asma é difícil de ter, Difícil? tá? Várias medicações, várias coisas podem ter realmente alguma reação alérgica. Tá. Ainda mais a pessoa que tem mais chance de realmente ter alergia. Procurar um alergologista para fazer os exames para investigar isso melhor, mas até para orientá-la melhor, a asma que a sua filha tem desde os 3 anos entra direitinho no que a gente conversou aqui, geralmente na primeira infância mesmo, e possivelmente ela vai ter isso o resto da vida. O importante é ter um acompanhamento com o pneumologista para que se faça o tratamento e ela tenha uma vida normal, porque a asma acaba não pega, né? A asma é algo que a pessoa, geralmente, ela já nasce com isso, né? Em algum momento da vida vai acabar descompensando e apresentando esses sintomas. Tá. Ou seja, ela é 100% genética. Não posso falar 100%. Mas 90 e tantos por cento, sim. É bastante a chance de ter familiar asmático. É difícil achar um asmático sozinho numa família. Entendi. Olá, Fábio e doutor Rodrigo. Eu sou Anderson de Goiânia. Tive asma na infância e hoje em dia não tenho mais as crises. É possível o sintoma desaparecer por um período? Isso é muito interessante essa pergunta, Anderson. E é muito legal para poder explicar em cima disso. Como eu falei, eu bato muito nessa tecla, a asma não tem cura, mas tem controle. O Anderson ele pode estar num momento que não está tendo crise nenhuma, mas será por que ele não tem falta de ar? Será que ele não está fazendo academia? Será que ele é uma pessoa sedentária, trabalha demais? E às vezes fica até difícil de verificar um sintoma ou outro que ele pode apresentar. Então, tem alguns estudos que demonstram que algumas pessoas podem ter um quadro de asma mais na infância, e depois não apresentar nenhuma crise. Porém, o que a gente vê na maioria dos casos, a pessoa tem asma sempre, em algum momento, por algum gatilho, ela vai apresentar alguma crise se não tiver em tratamento. Tá. Se tiver em tratamento, a chance é muito menor. Então, a gente vê em gestante, por exemplo, a menina ficou depois do tratamento muito bem, parou de acompanhar, vem a gestação, ela tem grande chance de ter uma piora do quadro. E a gente vai ver, mas eu tinha bronquite quando era criança, isso conta muito. Às vezes até relação hormonal, mais nas mulheres, mas homem também tem andropausa, né? Mas mais nas mulheres também tem essa relação que a gente vai ver, que pensa-se em asma tardia e, na verdade, a gente vê um histórico de bronquite, né? Todo mundo chama mais comumente de bronquite na infância, isso aí acaba contando. Então, a gente tem que ver no Anderson direitinho, será que ele não tem nenhum outro sintoma da asma? Será que aquela tossezinha que ele acha que é normal, não é normal? Será que ele não está conseguindo fazer academia? Ou até mesmo na hora das suas atividades físicas, diárias, não consegue porque deveria estar tratando? Entendi. Então, é muito importante ver isso aí direitinho. Agora, aquelas bombinhas, o que são essas bombinhas para que a gente possa explicar para o telespectador? E eu também, por curiosidade, né? Sim, é muito importante a gente tirar esse paradigma que a bombinha faz mal, que a bombinha ataca coração, que a bombinha vicia, que a bombinha mata. O tratamento de asma é com medicação inalatória, ou seja, através de dispositivos inalatórios. Tá. Hoje em dia, a gente tem uma gama gigantesca de vários dispositivos, seja de spray, a bombinha famosa, seja de colocar uma cápsula, estourar e puxar, seja de rodar e também puxar, ou seja, sempre inalatório oral para chegar aos pulmões. Uhum. A bombinha do tratamento do asmático, mandatoriamente, ela tem o corticoide inalatório. O corticoide é um anti-inflamatório, corticosteroide, como o nome já fala, e ele vai servir para desinflamar os brônquios, como eu estava falando, que eles ficam inchados, eles ficam inflamados, para desinflamar os brônquios. Alguns casos, até na maioria dos casos, a gente tem que associar esse tratamento com o que a gente chama de broncodilatador, que é para deixar os brônquios mais abertos para conseguir passar o ar direitinho. Isso causa uma maior... isso melhora bastante o desempenho da pessoa, seja para praticar esporte, seja para respirar melhor no dia a dia. Então, a gente tenta dar o alívio para a pessoa respirar melhor e manter a pessoa em tratamento, bem controlado.
através desse tratamento que eu estou falando, que é através das bombinhas, que é através desse dispositivo. Cada paciente, a gente vai escolher o tipo de dispositivo que melhor lhe adequa. Eu citei meu pai, eu até brinco com ele. Antigamente era chato ser pneumologista, não tinha muita medicação. Hoje, são vários laboratórios, uma gama imensa de opções. Para você ter uma ideia, chegou no Brasil não, foi inventada no mundo esse tratamento que a gente tem hoje em dia na década de 90. Poxa vida. Os testes começaram nos anos 50, então aquela bombinha que o pessoal tem muito medo é uma muito mais defasada, que se usa às vezes para resgate, que é isso, para tirar da crise, né, que é o broncodilatador de curta ação. Vai resolver no momento e só. Isso não serve para a gente. A gente quer uma pessoa que esteja sempre controlada. Então a gente tem que tirar esse negócio da cabeça das pessoas de bombinha faz mal e tudo mais. Tá certo. Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante que vem lá de Foz do Iguaçu. Ela diz assim... a minha mãe sofre de asma, tem 82 anos de idade. O que fazer quando ela ataca à noite? É a Jo Ribeiro que está perguntando. Ela diz também que toda a medicação que ela dá para a mãe dela contra a dor ataca a asma. É claro que a gente pode ter uma pessoa idosa com histórico de asma desde novinha. Tá. O mais comum hoje, a gente vê como eu citei no começo, o DPOC, que é a doença do cigarro, em pessoas mais velhas, que são quem começa a ter sintoma bem mais velho, mas depois dos 40 anos, que tem um histórico aí no mínimo de 20 anos de cigarro. E o asmático mais na infância. Porém, como eu falei, não tinha muito tratamento antigamente. Então, esse paciente, como a sua mãe de 80 anos, se ela realmente tem asma, precisa ter esse diagnóstico certinho, mas se realmente tem asma, a resposta dos pulmões, dos brônquios dela, às medicações, é um pouquinho mais difícil do que de quem já trata desde novo agora, porque não tinha muito tratamento na época. Então, quando tem uma crise, você vai ter que fazer o quê? Fazer com que sua mãe saia da crise, através da broncodilatação. Usar, de repente, a medicação que ela já tem que fazer o uso regular, diário e correto. Se for o caso, usar uma dose a mais, fazer inalação, procurar o pronto-socorro se for o caso, mas se ela está tendo crises frequentes, procurar o pneumologista para avaliar o porquê disso, se tem que ser trocado o tratamento, se o tratamento está adequado, né? Então, é importantíssimo ter isso com o seu médico, com o médico que conhece o paciente, para poder ajudá-lo de fato, de verdade. Queria agradecer assim, a maior quantidade de perguntas que tivemos aqui, impressionante, tem uma aqui de Uruguaiana também, mas antes eu queria pedir que você desse uma dica ou algumas dicas para aquelas pessoas prevenirem um pouquinho nessa mudança de temperatura que nós estamos tendo. Existe alguma dica importante para quem é asmático? Qual seria um recurso bom para ela evitar ter crises asmáticas? Então, eu vou bater nessa tecla. Fazer o tratamento direitinho, né? A pessoa tem que estar em tratamento, em acompanhamento com o pneumologista. Ah, mas eu não estou sentindo nada, por que eu vou usar a medicação? Para realmente não desencadear nada. Agora, pensando mais no tempo, se agasalhar bem no frio, isso é bem óbvio, beber bastante água, se hidratar, se alimentar bem. Nesses dias de estresse também, e trabalho demais, e sedentarismo, a pessoa tende a ter imunidade mais baixa. Então, tem maior chance de ter quadros infecciosos. Nossa imunidade baixa causa infecção. Então, a porta de entrada para a infecção. Então, se alimenta bem, beber bastante água, lavar as mãos, como eu falei mesmo, com álcool, evitar alguns ambientes aglomerados demais nessa época do frio e umidificar o ambiente. Agora, quem sabe com as chuvas melhora um pouquinho e evitar o tabagismo mesmo. O tabagismo. Dr. Rodrigo Santiago, obrigado pela sua presença, foi incrível. Obrigado por ter vindo, tá bom? Só queria, se me permite, finalizar. A asma não tem cura, mas tem controle. Tem como ter uma vida completamente normal. Praticar esporte, ser atleta, basta fazer direitinho. Ok. Facebook e Instagram do doutor está na tela, @Clínica Fares e 11 é o telefone aqui de São Paulo, 3851-4000, 3851-4000 para você falar com o doutor, certo? Feliz aniversário pro meu vovô Carlito, parabéns lá em Barretos, tá bom? Parabéns pro vovô Carlito. Obrigado, Carlito. foi um prazer, espero poder ajudar.